Fala, jovens. Vamos para a nossa aula número 4 e aqui a gente começa a falar de exercício físico como terapia no câncer. Então a gente viu toda aquela base introdutória, o que é o câncer, quais são as características do câncer, os hallmarks, viu um pouquinho de metabolismo de glicose, agora a gente vai falar de exercício, que é a parte mais legal. E a menos complicada, talvez, né? Será ser menos complicada? A gente vai ver agora. Então, exercício físico e câncer. Então, quando será que alguém teve a primeira ideia assim, rapaz, deixa eu colocar uma pessoa que recebeu o diagnóstico de uma doença que não tem cura, uma doença que boa parte das pessoas associa com morte, para fazer exercício? Será se isso começou agora? E aqui a gente entra num problema moral, ou talvez ético, enfim, eu não consigo nem entrar nessa discussão por conta da profundidade. Por conta, se a gente parar para fazer uma breve reflexão, por que a adesão dos pacientes com câncer é muito baixa? Né? E aí, se você parar para fazer uma breve reflexão, tem problemas aqui que fogem da nossa esfera. Os médicos que não apoiam, a pessoa está num momento muito difícil e às vezes você vai chegar com um convite para ela fazer exercício no momento mais difícil da vida dela, do ponto de vista financeiro. A gente tem dados, por exemplo, que mulheres que recebem diagnóstico de câncer, ela tem 7 vezes mais de serem abandonadas pelos maridos do que o contrário, né, do que o homem que recebe diagnóstico de câncer. Então, existe a chance dele ser abandonado pela esposa? Existe. A chance é de 3 vezes. Ou seja, ele tem 3 vezes mais chance de ser abandonado pela esposa do que a esposa de ser abandonada pelo marido. Então, a gente está falando de situações que elas fogem do racional do exercício. E às vezes é uma coisa que não é tão fácil a gente conversar. Ou seja, tem variáveis que para a gente é invisível. E aí é essa reflexão que eu quero trazer para você. Falou de exercício, eu vou mostrar aqui muita evidência, mas tem coisas que fogem do exercício, tem coisas que fogem do conhecimento fisiológico, tem coisas que é da prática, que você que não tem câncer, eu que não tenho câncer, a gente nunca vai saber o que é passar por essa condição. Então, sim, é uma coisa que eu gosto muito de bater nessa tecla, porque a gente meio que fala muito superficial sem ter realmente propriedade para falar, porque a gente não está na situação. Mas olha que interessante. O primeiro relato que a gente tem é em 1922. Olha que interessante. O que acontecia aqui? Aqui a gente tem trabalhadores rurais que eles se aposentavam, então eram trabalhadores braçais, na verdade, e eles se aposentavam. E aí, boa parte deles continuava os trabalhos nas fazendas, em casa, e outra parte não fazia nada. Ia beber, ia descansar, ia ler, ou seja, tinha um estilo de vida totalmente diferente do que eles tiveram a vida inteira. E, curiosamente, eles observaram uma relação, ou seja, as pessoas que continuavam com os trabalhos manuais na fazenda, enfim, com trabalho braçal, elas tinham menor incidência de câncer, em comparação com as pessoas que tinham um estilo de vida sedentário, que aumentaram a ingesta de álcool, que aumentaram o consumo de calorias, só que não sabia por quê. Ou seja, será se existe uma relação ou será se uma coisa não tem nada a ver com a outra? Isso foi em 1922. Então, em 1922, levantou o primeiro gatilho. E aí, em 1943, é que a gente tem a primeira evidência de trabalho experimental em ratos, mostrando o efeito do exercício físico em camundongos que tinham câncer. Ou seja, se a gente para pensar, o câncer, o estudo do exercício do câncer não é algo novo. Estou falando aqui de muito tempo atrás. Mas as pesquisas são relativamente recentes. Então, dependendo da área aqui que a gente for estudar, já tem pesquisas aqui há mais de 200 anos, dependendo da variável. No caso do exercício do câncer, a gente vai ver que não é tão... A área do estudo científico não é muito profunda. Né? Existem alguns motivos por que a gente não tem tanto dados assim. Quando a gente faz aqui uma análise, e aqui a gente está em novembro, em outubro, desculpa, de 2025, e aí eu não sei quando é que você está assistindo essa aula, se a gente pega aqui 1922 e eu pego aqui até a atualidade, né, aqui porque não acabou o ano, a gente vai observar que eu tive um aumento exponencial aqui, ó, a partir dos anos 2000.
A partir dos anos 2000, os trabalhos científicos começaram a aumentar. Que, curiosamente, olha que interessante, é o mesmo tempo em que os estudos na área da musculação e do exercício aeróbico também dispararam. Lembra que eu falei para vocês que a gente está falando aqui de estudos que têm 20, 25 anos, que para a ciência é um bebê. Ou seja, para a ciência isso não é nada ainda. Então, às vezes a gente quer ter muita certeza no que a gente faz, no que a gente fala. A gente está sendo, às vezes, muito pretensioso de querer trazer a informação com muita veracidade, com um alto nível de evidência, sendo que a gente está falando de uma coisa aqui que eu tenho 25 anos de estudo. Que para a ciência, mais uma vez, isso não é nada. E hoje, a gente tem aqui, bem documentado, que o exercício físico ele tem um alto nível de evidência para esse tipo de câncer aqui. Então, olha que interessante. A prática regular de exercício, ela reduz de maneira considerável o risco de você ter esse tipo de câncer aqui. Esôfago, pulmão, estômago, endométrio, urinário, colo retal, rins e mama. E a gente tem vários guidelines. Então, todos esses guidelines aqui tá no material suplementar de vocês, que é o guideline americano, aqui é o guideline da ASCO, então uma entidade muito conhecida e muito famosa na área da oncologia. Aqui a gente tem um guideline australiano, que é um grupo muito forte que publica aqui sobre treinamento de força, inclusive. Então, recomendo muito aqui os trabalhos do Robert Newton, do Daniel Galvão, são professores bem conhecidos. Inclusive, a gente vai mostrar um trabalho dele lá no final, que ele traz como avaliar esse paciente, ou seja, qual que é a conduta que eu levo do início até o final para conduzir a prescrição de exercício. E a gente tem no Brasil hoje essas recomendações, que a gente tem 2 guias, em parceria aqui com a SB, com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, e a Sociedade Brasileira de Oncologia. Então a gente tem 2 documentos, que inclusive está no material de vocês aí, em 2022, um de prevenção, e o 2023, que é esse aqui, que é a recomendação antes e durante o tratamento oncológico. Então, a gente não tem mais dúvida. Isso é um alto nível de certeza da evidência. A gente vai lembrar que as evidências, elas têm níveis. Então, muito alto, nível médio e nível baixo. Então, o exercício físico para esse tipo de câncer que eu falei anteriormente, o nível é alto da evidência. Ou seja, não existe mais dúvida. O exercício físico ele pode ser feito por essas pessoas pensando em reduzir a incidência de câncer e pensando em tratar esse câncer, ou seja, o exercício como estratégia não farmacológica para esse tipo de tratamento. E aí vem uma pergunta muito importante. Quando eu posso iniciar, professor? Quando que eu vou iniciar o exercício? Bem, a literatura ela traz esse trabalho também está no material suplementar de vocês, alguns pontos interessantes. Então, esse aqui é o melhor dos cenários. Então, vamos entender aqui. Aqui eu tenho na linha pontilhada a pessoa que não fez exercício. Aqui eu tenho, na linha azul, o paciente que faz exercício. E aqui eu tenho os tempos. Antes do tratamento, durante o tratamento e pós-tratamento. Aqui nesse eixo aqui, o eixo X, eu tenho a capacidade funcional. Ou seja, o quanto que esse indivíduo ele é funcionalmente independente para as atividades do dia a dia. E aqui embaixo eu tenho um limiar de incapacidade. Ou seja, aqui esse ponto daqui para baixo é o ponto a partir do qual esse indivíduo ele fica dependente de outra pessoa. Ou seja, é o ponto que ele perde muito a sua capacidade física. E é o ponto a partir do qual ele pode morrer. Existe uma estreita correlação de menor capacidade física, maior a chance desse paciente morrer. Então, antes do tratamento, o que eu faço? Olha que interessante, a minha capacidade funcional ela aumenta muito antes do tratamento. O paciente que não faz exercício, ela não fica baixa, ou seja, porque ele não começou o tratamento ainda, que é o tratamento principal, então pode ser quimioterapia, pode ser radioterapia, pode ser tratamento combinado. Se você observar, olha que interessante. Durante o tratamento, essa capacidade funcional ela cai. Ou seja, mesmo o paciente que faz exercício e o paciente que não faz exercício, essa capacidade funcional ela vai cair durante o tratamento. Pós-tratamento, então, ela cai muito. Ou seja, o paciente que faz exercício, ela cai acima do nível que ele começou, mesmo ele tendo aumentado aqui. O paciente que não faz exercício, olha onde é que está a capacidade funcional dele. Lá embaixo. Muito mais baixo do que quando ele começou ou lá antes do tratamento. Esse aqui é o melhor dos cenários, ou seja, fazer com que o paciente
ele não chegue próximo desse limiar de incapacidade ou ele passe, como acontece aqui com o paciente que é sedentário. Professor, não consegui fazer exercício antes do tratamento. Parece que, beleza, a gente tem um cenário menos ruim. Então, durante o tratamento, os indivíduos partem do mesmo ponto. Ó. Tanto o indivíduo que faz exercício, como o indivíduo que não faz exercício. Só que olha que interessante. Aqui, eu tenho uma queda vertiginosa, ó, durante o tratamento. Ou seja, toda a capacidade funcional ela vai para o saco. E a gente vai ver que tem muita coisa aqui, dor de cabeça, fadiga, náusea, sarcopenia, redução de força, rigidez articular. Isso aqui acontece de maneira muito evidente. Artralgia, que é dor nas articulações. Então, cada quimioterápico ele vai ter uma característica específica. E cada tipo de câncer vai gerar efeitos colaterais, tanto do câncer como da quimioterapia, de maneira muito específica. Então, o indivíduo que faz exercício, olha que interessante, ele mantém aqui o seu limiar de incapacidade, apesar de, nesse pós-tratamento, eu reduzir essa capacidade funcional. E depois do tratamento? Depois do tratamento, você vai pegar o paciente nessa condição aqui, ó. Ele partiu daqui, você pega o paciente nessa condição aqui. O grupo que não fez exercício. Beleza, mas se eu decidir fazer exercício depois do tratamento, não fiz antes, não fiz durante, será que eu posso fazer após? Após, segundo esses pesquisadores, sim. A ideia do exercício é te tirar desse limiar de incapacidade. É te colocar nessa posição aqui, ó. Ou seja, qual que é a ideia? É que essa linha azul aqui, ó, ela nunca passa da linha vermelha. Então, qual que é o melhor dos cenários? O melhor dos cenários é você começar antes do tratamento principal. E aí eu gosto muito dessa figura aqui. Porque a gente está em algum desses momentos aqui, ó. E aí eu estou nesse quadro e você também está. Porque, por exemplo, eu posso estar aqui, ó. E eu estou aqui. Eu estou antes do diagnóstico. Então, vamos imaginar que eu nunca vou receber um diagnóstico de câncer na minha vida. Uma hipótese. Pode ser que eu receba, mas até o momento eu não recebi. Então, eu vou considerar que eu estou aqui, ó. Eu estou aqui na prevenção. Ou seja, por que eu tenho que me exercitar? Porque eu estou prevenindo. Eu estou tentando reduzir a probabilidade de ter um surgimento de um câncer. Ou seja, antes do diagnóstico. Não tive diagnóstico ainda, beleza, vou continuar fisicamente ativo para não ter um câncer. Só que aí, em determinado momento, a pessoa recebe um diagnóstico de câncer. E aí eu tenho o pós-diagnóstico. E esse pós-diagnóstico ele tem duas fases, que é o pré-tratamento, que é a fase que a gente viu anteriormente, e eu tenho o tratamento. Então, no pré-tratamento, a gente viu que eu tenho que treinar. Durante o tratamento, e aí depende se é adjuvante, se é cirúrgico ou se é neoadjuvante. Então, adjuvante, neoadjuvante é antes do tratamento principal. Então, por exemplo, o tratamento principal é cirurgia. Então, você pode fazer exercício, que é o que eu faço. O tratamento dos meus pacientes que é câncer de colo retal, eles não fazem quimioterapia. Eles só fazem cirurgia, um tratamento cirúrgico. Então, o médico vai lá, abre a barriga do paciente, tira o tumor lá do colo retal. Um exemplo que eu estou te dando. Então, antes dele treinar, antes dele fazer a cirurgia, eu treino esse paciente para justamente fazer isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Ó, eu coloco o paciente nessa condição aqui, ó. Porque eu sei que lá no tratamento ele vai fazer isso, ó. Primeiro que ele vai ficar sem treinar. Isso é um ponto importante. Então, a minha ideia é colocar ele nessa posição aqui, ó, nessa curva aqui, ó, antes do tratamento principal. Isso a gente chama de neoadjuvante. Adjuvante é quando o paciente está fazendo o tratamento e você está treinando. Por exemplo, é durante o tratamento. Então, a paciente tem câncer de mama e está usando um tamoxifeno, está usando um anastrozol, enfim. Então, enquanto ela está usando, ela vai ter alguns efeitos colaterais, por exemplo, dor articular. Então, um efeito clássico dos remédios para câncer de mama em mulheres são remédios que geram alterações articulares, infiltração de cálcio dos tendões, o tendão mais rígido, dor nas articulações, dor nas mãos. Então, o exercício físico ele tem, né, esse poder de melhorar essa condição. Beleza, passei o tratamento. Todo um quadro aí e é um termo que a literatura traz que eu não acho muito legal. Né? Uma pessoa, quando ela recebe o diagnóstico de câncer, ela é sobrevivente. Então, você não está fazendo mais tratamento. Vou dar um exemplo dos meus pacientes. Né? Os pacientes que eu trabalho e estudo no doutorado. Câncer de colo retal. Eles fazem um tratamento e aí depois eles ficam fazendo o acompanhamento. Ou seja, eles vão para o pós-tratamento. A ideia aqui é aumentar a sobrevida livre da doença, ou seja, aumentar a qualidade de vida desse paciente. Então, ele está num quadro de sobrevivência após o diagnóstico. E ele vai fazer o acompanhamento.
Beleza, desse quadro aqui que ele recebeu o diagnóstico, que ele já está numa janela de reincidiva, ou seja, o que é reincidiva? Ele aguarda um período para saber se o tumor não vai voltar, que é o que acontece com algum tipo de câncer. O paciente faz o tratamento, e aí, enfim, por N motivos, lembrando lá dos hallmarks do câncer, esse câncer volta, sei lá, 5, 4, 10 anos depois. Isso a gente chama de reincidiva. Então, a lógica do exercício é que você reduz esse quadro de reincidiva, e é muita pretensão da minha parte, principalmente, falar isso, né? Apesar de a gente ter trabalhos que batem muito forte nisso, mas por mais que eu não reduza a reincidiva, eu posso reduzir a agressividade. Ou seja, eu estou nesse quadro de sobrevivência, e por que eu treino nessa fase aqui? Porque eu vou me prevenir pensando em um novo tipo de câncer. Eu vou me prevenir pensando desse câncer voltar mais agressivo ainda. Ou seja, independente de onde você está assistindo essa aula, você esteja, você está no quadro e você tem que fazer exercício. Ou seja, você está nesse quadro aqui, ó. Seja antes do diagnóstico, ou seja, depois do diagnóstico. Então, você não tem escapatória. Você vai ter que se movimentar de alguma forma. Seja para não ter um câncer, ou seja para tratar o câncer que você adquiriu. E aí, tem essas fases aqui, né? No pré-tratamento, a gente tem a ideia de tentar reduzir a atrofia muscular e essa disfunção física induzida pelo tratamento. Então, os quimioterápicos que ele batem muito forte nisso, a gente vai ver que existe uma ideia de quimioterapia periodizada, ou seja, periodizar o treino de acordo com a quimioterapia. Eu vou tentar diminuir aqui as chances de hospitalização. Então, às vezes, os pacientes eles são hospitalizados por outras causas. Por exemplo, o paciente reduz força, ele cai. Então, ele poderia não ter caído se ele tivesse mantido uma qualidade física legal antes do tratamento. Então, isso aumenta até a chance dele ter uma cirurgia que talvez ele não teria se ele tivesse mantido essa aptidão física. Durante o tratamento, eu vou tentar preservar a força e a massa muscular desse paciente. Os pacientes nessa fase, aí lembra do que eu comecei a minha fala na aula, né? Mexe muito com o emocional do paciente. E foi uma coisa que me deixou muito reflexivo nesse momento, porque isso para mim era invisível. Não que eu não sabia que isso não afetava, mas a partir do momento que você tem contato com esse paciente de maneira direta, você percebe que o exercício físico ele tem um poder muito grande, que ele mexe com outras coisas que a gente não fazia nem noção. Às vezes o paciente chegava para a gente e dizia assim, professor, eu estou me sentindo tão bem quando eu terminei esse exercício aqui que eu nem lembro que eu tenho essa doença. E às vezes ele falava isso e eu ia para casa pensando, cara, o que esse indivíduo me falou, ele mexeu com a minha cabeça de maneira tão profunda porque eu não tinha parado para pensar na magnitude que isso é na vida daquela pessoa naquele momento. Por mais que quando ele sai dali, ele vai pensar na doença, ele vai pensar no tratamento, mas naquele momento o exercício foi uma válvula de escape para ele. Ou seja, a percepção que o exercício promove nesse indivíduo é sensacional. Né? E isso só você tendo contato. Né? Se você talvez tiver algum caso na tua família, ou próximo, um amigo, você vai entender o que eu estou dizendo se essa pessoa se movimenta. Você vai conversar com ela assim, como é que você se sente quando você faz exercício? Ou seja, é uma sensação que a gente sabe, a gente que treina sabe, que é uma sensação gostosa, aquela sensação de cansaço, que você sabe que você vai se recuperar, mas que isso foi uma coisa boa. Só que o paciente oncológico, ele tem uma fadiga que é crônica, e a gente vai ver isso mais na frente, que é um dos defeitos que persistem, às vezes até o final da vida desse paciente. Mesmo depois daquela fase lá de sobrevivência. Ou seja, mesmo depois ele fazendo acompanhamento, mesmo depois ele não fazendo mais quimioterapia, ele continua com essa fadiga persistente. Então, essa redução da ansiedade aqui, a gente poderia incluir depressão, talvez, durante o tratamento, é um dos efeitos mais sensacionais e que às vezes a gente passa despercebido. Atenua sintomas depressivos e reduz a fadiga, que é uma coisa muito comum, né, principalmente associada à quimioterapia. E a radioterapia também. Após o tratamento, reduz a ansiedade, atenua o sintoma depressivo, ou seja, reduz a fadiga. Aqui a qualidade de vida global ela tende a aumentar. Alguns tipos de câncer, eles batem muito forte no psicológico do paciente, no sentido de outras variáveis que afetam a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, o paciente que tem câncer de próstata, às vezes ele faz tratamento com privação de hormônios androgênicos. Isso afeta diretamente a libido do homem. Então, às vezes, a gente critica o paciente assim, poxa, como é que esse paciente ele diz para ti na tua cara que ele prefere morrer de um câncer do que fazer um tratamento que não vai deixar ele ser homem. Só que aquilo mexe com a cabeça da pessoa. E mexe com a cabeça do homem. E é uma coisa que não dá para você julgar. Não dá para você dizer assim, não, ele está errado. Do ponto de vista de vida, ele está errado.
porque ele vai viver menos, mas você não pode julgar se isso é bom ou se é ruim, porque na perspectiva dele talvez não seja. E só o fato de você conseguir mudar isso, né, e saber que o exercício mexe nisso, que vai ser uma variável que vai induzir ele a permanecer no tratamento, já é uma coisa sensacional. Então essa qualidade de vida aqui, ela entra em várias esferas: financeira, sexual, percepção, trabalho, enfim. São coisas que fogem mais uma vez do exercício. Previne o aparecimento recidível de mortalidades ligada ao câncer, né? E aqui não ligada necessariamente ao câncer, mas ligada ao câncer de maneira geral, então obesidade, diabetes, enfim, doenças cardiovasculares, e aumenta a sobrevida global. Esse é um trabalho muito legal que às vezes a pessoa pergunta assim: professor, o que eu faço? Eu faço musculação, mas eu não gosto de musculação, professor. Eu gosto de exercício aeróbico, professor. E eu vi aí que você fala muito de manter a massa muscular, manter a força. E eu sempre bato na tecla. O que você gosta? Ah, professor, eu não gosto de nada. Só você vai ter que pensar em alguma coisa para a gente fazer. Porque esse artigo ele é muito legal porque ele diz o seguinte: olha, quando eu pego o pessoal aqui que gosta de correr e o pessoal que gosta de treinar força, o exercício ele induz a liberação de miocinas que são sensacionais no câncer. E essas miocinas aqui, elas têm um poder muito legal de meio que induzir uma alteração lá naqueles hallmarks do câncer. E quando eu olho aqui, ó, exercício aeróbico e exercício de força, eu tenho miocinas que são diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, a interleucina 6, que a gente sabe que liberada pelo exercício, ela é anti-inflamatória, mas liberada pelo tecido adiposo de maneira crônica, ela é inflamatória. O que a interleucina 6 faz de maneira aguda? Ou seja, quando ela é liberada agudamente durante o exercício, ela inibe a proliferação celular. Quando eu pego aqui a erisina, que é liberada, olha o papel da erisina aqui, ó. Eu aumento a citotoxicidade, ou seja, eu causo mais morte celular nas células tumorais, eu melhoro a atividade de P21 e P53, que são genes muito interessantes aqui na regulação do ciclo celular, que bloqueiam o processo de proliferação. Eu tenho aumento de E-caderina e redução de N-caderina e vimentina, que são tipo de células que alteram diretamente o microambiente tumoral, isso bloqueia ou reduz quadros potenciais de invasão tecidual e metástase. Olha que legal. O exercício físico, quando você libera as miocinas durante o exercício, você parece reduzir quadro de metástase. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que não sou eu falando isso? É um artigo científico muito forte, com trabalhos muito conhecidos na área que apontam para isso. Eu tenho caspases aqui que são liberadas, né, durante o exercício, por exemplo, essa Spark, que induz aqui a apoptose, que aumenta a morte celular. Eu tenho uma decorina aqui, vinda do treinamento de força, que causa o mesmo efeito. Eu tenho um aumento aqui da regulação do ciclo celular, o que inibe proliferação, ou seja, eu tenho vias que estão ativadas, por exemplo, aumentando a morte celular, mas eu tenho vias que estão inibidas, inibindo quadros de metástase, ou seja, inibição de via, inibindo proliferação celular. Ou seja, qual que é o melhor dos dois mundos? Faça as duas coisas. Faça exercício aeróbio e faça exercício de força. Se eu for pensar, né, na adesão do paciente, a gente vai perceber que fazer as duas coisas é difícil para a gente que não tem câncer. Imagina para um paciente que recebeu um diagnóstico de uma doença que ele associa com morte e na fase mais difícil da vida dele, que ele está tratando com a doença que ele nunca imaginou ter, que ele está pensando na morte, que ele está pensando na vida, que às vezes ele está desempregado, está sem dinheiro. Você chega para ele dizendo que tem que fazer aeróbio e fazer musculação. Então, existem coisas que são o real e existem coisas que são o ideal. O ideal é que ele faça isso. O ideal, amigo e amiga, é que ele não fique parado, que ele se movimente. Então, seja aeróbio, seja musculação, peça para ele se movimentar. É a recomendação que a gente dá para o nosso ensaio clínico, do nosso doutorado. Né? Conosco, o paciente treina a força. Mas quando ele sai da cirurgia e a gente não mais acompanha esse paciente, o que ele vai fazer? Às vezes o paciente mora no interior, às vezes o paciente não tem acesso à academia, às vezes o paciente não tem condições de pagar a academia. Então, o que eu digo? Olha, você chega lá na sua casa, faz uma caminhada no final da tarde, 3 vezes por semana, enfim. Procure fazer aquela caminhada que você fica com a respiração um pouco ofegante, ou seja, eu sei que isso não é o melhor dos cenários, eu sei que isso não é exercício, isso é atividade física, mas para esse paciente isso faz diferença. É isso que eu quero que você entenda. Você tem que induzir as pessoas a não ficarem paradas. Esse é o melhor cenário de todos. Aqui a gente tem um ponto interessante, que é o paradoxo da angiogênese e exercício. Porque se você parar para pensar,
A angiogênese é um dos hallmarks do câncer. Ou seja, a formação de vasos aberrantes é uma das marcas que fazem o câncer ser câncer. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O exercício, ele aumenta a angiogênese? Ele aumenta a formação de novos vasos? Aumenta. Então, o exercício não seria perigoso? Ou seja, o exercício ele não aumentaria a formação do tumor? É um ponto interessante. É um ponto, às vezes, que muita gente que não é da área do exercício bate muito nessa tecla, né? Médico gosta muito de falar isso, né? Com todo respeito aos colegas médicos aí que estão assistindo essa aula, que eu sei que tem alguns nesse curso. Mas no sentido de, quando o médico não é da área, e é essa a importância de ter você aqui, colega médico. Porque você vai ser uma ponte para a gente. Você vai dizer assim, olha, não é bem assim. Eu comecei a entender um pouco mais de exercício. Não para prescrever, mas para entender que tem uma lógica por trás. Para entender que a angiogênese induzida pelo câncer e a angiogênese induzida pelo exercício, elas têm efeitos que são talvez antagônicos e talvez sinérgicos pensando em eficácia de tratamento. Então, vamos entender. Quando eu tenho a angiogênese fisiológica, eu tenho a formação de vasos que são muito organizados. Ó. Então, eu tenho aqui rede venosa, rede arterial, ou seja, eu tenho aqui uma célula que eu tenho o endotélio todo preservado, então eu tenho uma membrana aqui externa, né, com os pericílios vasculares aqui muito bem preservados, ou seja, é uma coisa muito bem organizada. Só quando eu olho para o câncer, eu tenho uma angiogênese patológica. Então eu tenho vasos que estão aqui aberrantes, eu tenho regiões aqui, ó, se você olhar para o tecido aqui, ó, o tecido em nenhum momento, ó, essa parte amarela aqui de baixo, ó, em nenhum momento eu tenho situações como tem aqui, ó. Situações que está azul, muito escuro, e situação que está cinza, ó. Então essa situação, essa região que está azul, ó, é a região que tem oxigênio. A região que está mais clara, ó, não chega oxigênio, ou seja, eu tenho regiões aqui, ó. Desculpa, a região que está azul é a região que tem hipóxia, né? E aqui são as células tumorais, ó. Então, eu tenho uma região na minha célula ó, que não chega oxigênio, ó, que é o azul aqui, ó. Então, hipóxia. E eu tenho uma célula saudável, ó, que é a célula amarela aqui, ó. E aqui em cinza, ó, a célula tumoral. Ou seja, tem regiões que não tem oxigênio e tem regiões que tem oxigênio. Isso gera uma bagunça, porque a gente começa a entender isso aqui, ó. E é isso que eu quero que você não se assuste. A gente vai tentar entender de maneira bem breve. Quando a gente observa essa célula tumoral, regiões que eu tenho oxigênio e regiões que eu não tenho oxigênio, que a gente já viu lá na aula anterior de metabolismo da glicose, por que que isso acontece, né? Um dos motivos que faz isso acontecer, a gente vai observar que essa alteração aqui dessa angiogênese meio aberrante, eu vou gerar uma pressão nesse fluido intersticial, isso vai gerar edema. Então, olha que interessante, eu tenho aqui meio que fissuras nesse vaso, e eu tenho regiões aqui que vão ter gradientes aqui de oxigênio, e eu tenho regiões aqui ó, que vão sofrer necrose. Então, à medida que eu tenho um edema aqui, ó, essas áreas aqui, ó, elas vão começar a colapsar. E essas áreas mais internas aqui, ó, elas vão faltar oxigênio. E a gente vai lembrar, eu vou ter aqui esse edema, né, vai induzir algumas alterações somado à ausência de oxigênio. Essa ausência de oxigênio vai acelerar ainda mais essa formação de piruvato, lembra que vem da glicose, a formação de lactato, mais os prótons. Então, lembra lá que a gente viu que os prótons, eu tenho o aumento de MCT1, MCT4, próprio canal para próton, então isso aumenta o lactato do meio, isso aumenta os prótons do meio. Aqui eu tenho bicarbonato, né, que vai tentar tamponar, mas eu vou ter a formação de CO2 que vai também alterar o pH, ou seja, eu tenho uma acidose muito significativa, isso gera uma hipóxia. E essa hipóxia ela aumenta a acidose. Então aqui eu tenho um feedback positivo. E essa célula aqui, ó, à medida que essas células vai sofrendo esse processo, eu vou ter a formação de fatores aqui de crescimento, que isso gera variáveis que advêm da hipóxia e vai gerar redução da apoptose, ou seja, eu tenho migração de algumas células, eu tenho, por exemplo, bloqueio aqui do PD1, PDL1, que são variáveis principalmente associadas a tratamento imunoterápico, que é baseado nesse princípio aqui, que são receptores transmembrana, ou seja, de maneira muito simples aqui, esses caras aqui bloqueiam ou reduzem a ação do sistema imune, então essas áreas necróticas aqui, eu vou ter aumento de potássio, que esse cara aqui, ele meio que, essa resposta imune ela está diminuída,
Então eu tenho menos oxigênio, eu tenho mais prótons, isso gera polarização de macrófagos. Esses caras, M1 se transformando em M2, eu tenho meio que esse bloqueio da resposta imune, então eu tenho um caos dentro da célula. Só que, mais uma vez, é um caos que funciona. E aí você para e pensa, cara, mas qual que é o papel do exercício? O exercício, será se ele vai tapar esse buraco aqui? O exercício não faz isso. Então, a prática regular de exercício ela vai causar algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que a gente vai observar, eu vou aumentar o fluxo de sangue para esse tumor. Então, à medida que eu aumento o fluxo de sangue para esse tumor, eu aumento a densidade vascular desse tumor. Ou seja, a gente vai lembrar que tem áreas do tumor que não recebem oxigênio. Então, à medida que eu aumento o fluxo de sangue para esse tumor, eu vou, possivelmente, aumentar essa densidade vascular. Isso gera dois efeitos que eu acho sensacional. Primeiro, como que os quimioterápicos chegam? Você vai concordar comigo que os quimioterápicos chegam pelo sangue. Então, quando eu melhoro essa densidade vascular no tumor especificamente, que é através do fluxo sanguíneo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a oxigenação, eu estou aumentando o pH, ou seja, eu estou deixando um tumor menos ácido, eu estou reduzindo a pressão do fluido intersticial e eu estou tirando aqui alguns produtos que são produzidos durante esse processo dentro do microambiente tumoral. Isso gera dois efeitos sensacionais. Primeiro, eu consigo entregar medicações dentro desse tumor, ou seja, eu aumento a entrega de quimioterápico no tumor e eu aumento também a resposta das células do sistema imune dentro do tumor. A gente tem alguns trabalhos muito legais que animais que fazem exercício, a membrana da célula desses animais ela tende a ser mais fina. Isso induz a maior migração de células do sistema imune para atacar o tumor. Isso aumenta o prognóstico. Então, de uma maneira simples, eu divido didaticamente nesses dois conceitos. Primeiro, quando você faz exercício, apesar de eu induzir uma formação de angiogênese, que é um hallmark do câncer, eu não induzo a um crescimento tumoral, muito pelo contrário. Eu tenho uma ablação dessa angiogênese, ou seja, eu tenho redução da densidade vascular tumoral. Então, aquelas regiões que os vasos estão tortuosos, eu reduzo aquela densidade. Quando eu reduzo essa densidade, se eu tenho um vaso muito denso, eu tenho regiões que têm muito oxigênio, regiões que têm pouco oxigênio. Então eu reduzo a hipóxia tumoral, e a gente viu que a hipóxia ela aumenta a agressividade do tumor. Isso gera o que eu chamo de delivery drugs, ou seja, eu entrego mais medicação dentro desse tumor. Ao mesmo tempo, eu tenho uma normalização vascular. Então, aqueles vasos que estavam tortuosos, eu tenho uma alteração da estrutura do vaso, eu tenho um vaso mais funcional, eu tenho esse lumen do vaso mais preservado, eu tenho um comprimento médio dos vasos aumentado. Olha que interessante. Lembra que a gente falou lá da aula de exercício excêntrico? Que quando eu aumento o comprimento do fascículo, quando eu coloco sarcômeros um ao lado do outro, eu reduzo a tensão nessa fibra. Pronto. Aqui, quando eu faço o exercício, essa normalização vascular, ela aumenta o comprimento médio do vaso. Isso gera maior cobertura de pericílios no endotélio, ou seja, como se eu tivesse uma área dentro do meu tumor que ela abrangesse mais uma entrega de oxigênio, o que reduz consideravelmente a hipóxia, ou seja, regiões que recebem oxigênio e regiões que não recebem oxigênio. Resumindo, eu tenho vasos que são mais funcionais, que é totalmente diferente do que acontece com a angiogênese do câncer. Então, entenda, o câncer ele induz angiogênese? Induz, mas a angiogênese induzida pelo exercício ela é completamente diferente da angiogênese induzida pela alteração no microambiente tumoral, induzida pela própria doença. Então, não confunda uma coisa com a outra. Então, quando a gente observa o exercício de câncer, a gente tem muitos trabalhos aqui, que além de eu aumentar a expectativa de vida desse paciente, eu aumento a sobrevida desse paciente. Para todos esses tipos de câncer aqui, Isso é um ponto muito forte, muito relevante. Aqui, por que está em vermelho? Porque exercício de moderado a vigoroso. Ou seja, parece que como eu faço exercício também é uma variável importante, ou seja, não adianta só eu botar um indivíduo para caminhar, botar um indivíduo para levantar um pezinho, e aqui você vai ouvir essa informação com muita cautela. Inclusive, voltando lá ao curso de musculação. O que é leve, o que é moderado, o que é vigoroso, depende de quem eu estou falando. Então, às vezes, eu estou falando assim, aquela caminhadinha, depende. Porque se eu tiver um paciente que está acamado, aquela caminhadinha para aquele paciente é vigorosa. Às vezes, o paciente simplesmente sentar na cama é uma atividade de moderada vigorosa. E aí, mais uma vez, a gente não tem essa sensibilidade, porque o que é leve para a gente? É você caminhar na esteira mexendo no telefone.
é você pegar 2 quilos, é você pegar 3 quilos e ficar fazendo uma flexão de cotovelo. Para você isso é débil, o estímulo é muito baixo. Para um paciente que está acamado, para um paciente que está com câncer e está fazendo quimioterapia, isso com certeza é uma atividade moderada vigorosa. Então tenham cuidado. O intenso, ele é relativo, depende de quem que eu estou falando. E aí, beleza. Então, qual que é a dose? Já que tu está batendo tanto nessa tecla. Tu falou que eu posso fazer exercício, tu mostrou que eu posso fazer em qualquer situação, né, salvo algumas exceções, que existem miocinas que são liberadas por esse exercício, mas beleza, qual que é a dose? Porque pensa, se eu chegar para um médico hoje e disser assim, e aí os colegas que estão aqui podem confirmar isso, qual que é a dose que eu tomo de quimioterapia? Por exemplo, vou dar um exemplo do quimioterápico muito conhecido no câncer de mama, a doxorubicina. Qual que é a dose da doxorubicina que eu tomo para matar um câncer de mama, por exemplo? Ou para induzir a morte celular de células do câncer de mama? Ele vai dizer, ó, a literatura traz entre essa e essa dose. A gente vai calcular assim, assim, assado, pelo peso do paciente, pela característica do tumor, enfim, por N motivos. Se eu chegar para ti e perguntar, agora para você, amiga e amigo profissional e estudante de educação física, qual que é a dose do exercício? Quanto de exercício eu tenho que fazer para eu ter esses benefícios e para reduzir a possibilidade de ter um surgimento de câncer? Quando a gente vai para os guidelines, a gente tem algumas características aqui. Eu posso ter 150 minutos de atividade moderada por semana, ou posso ter 75 minutos de atividade moderada vigorosa. Aqui é por semana, tá? Então vamos imaginar aqui que você vai para uma academia, sei lá, 3 vezes, você faz aqui, sei lá, 30 minutos. 5 vezes, desculpa. 3 vezes 5, 15, né? Então você faz aqui 5 vezes. Tem uma frequência de 5 vezes por semana. Meia hora. Teoricamente, seria o tempo suficiente para você reduzir, né, o surgimento daquele tipo de câncer que eu falei anteriormente, que o nível de evidência ele é alto. Ou, olha que interessante, à medida que eu faço mais vigoroso, o tempo parece que eu preciso fazer menos. Então eu posso fazer uma combinação equivalente entre elas. Inclusive os nossos dados eles contrariam isso. Na verdade, é uma hipótese minha, né? Eu posso até estar equivocado e daqui a alguns anos eu dizer, ó, realmente eu estava errado. Ou pode ser que eu diga, ó, realmente o que a gente estava fazendo estava certo, né? E a gente vai contrariar a recomendação. E aí é a opinião do Tiago agora, não é a ciência. Talvez a gente precise de menos tempo do que está dizendo aqui. Porque à medida que a gente vai observar aqui, que é uma atividade vigorosa, mas de maneira muito genérica. Porque se eu personalizo o exercício, se eu deixo o exercício muito específico para aquela pessoa, e você que é personal, você sabe disso. Quando você faz o exercício muito bem feito, a pessoa precisa de menos exercício. Então, o teu aluno que quer hipertrofia, que quer emagrecimento, que ele diz assim, professor, eu quero fazer 10 exercícios hoje. Você vai concordar comigo que a pessoa que consegue fazer 10 exercícios de perna num treino, ela faz os 10 muito mal feito. Porque se você fizer poucos exercícios bem feitos, ela não consegue fazer mais. Então, às vezes, não é só a quantidade, é como que você faz. Você concorda comigo que 10 minutos de musculação, dependendo se você fizer um SST, é muito volumoso e é muito intenso. Ou seja, mas o tempo é baixo. Então, aqui são coisas que a gente vai utilizar isso como recomendação, porque são os guias que a gente tem, e é o melhor nível de evidência que a gente tem. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que a literatura tem apontado para isso, alguns trabalhos de maneira isolada, e o nosso trabalho, ele tem apontado para essa mesma direção. Até 300 minutos por semana, né, parece que eu tenho benefícios adicionais. Passou de 300 minutos, parece que fazer mais exercício também não faz diferença. Outra maneira que a gente tem é a contagem de passos dia. Então, entre 7 mil e 10 mil passos dia, parece, né, existir uma correlação aqui no menor surgimento também de alguns tipos de câncer. Então, olha que interessante. As pessoas que caminham mais, né, elas também têm ou que dão mais passo ao longo do dia, não necessariamente caminhar mais. Eu tenho aqui a redução desse surgimento de alguns tipos de câncer. Aqui é uma correlação porque você vai concordar comigo que, por exemplo, eu tenho pessoas aqui que trabalham, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que caminha muito. O indivíduo, o homem, é catador de latinha. Então ele caminha aí, sei lá, 10 quilômetros por dia, procurando latinha no meio da rua. Se eu for ver aqui, ele bate em um dia aqui a recomendação de um mês. Mas ele come mal, ele dorme mal, às vezes ele é alcoólatra, ele é drogado, ou seja, apesar dele conseguir atingir essa quantidade de passos, até essa atividade, e aqui ele não está falando de exercício, está falando de atividade,
de maneira vigorosa, não necessariamente ele reduz o risco de câncer. Na verdade, talvez ele até aumente. Então, aqui é uma correlação, né? E são maneiras bem genéricas de a gente tentar metrificar o exercício. Se eu pego aquelas recomendações, ó, 2% do teu dia, ou seja, 22 minutos é o tempo que tu precisa se movimentar para reduzir o surgimento de vários tipos de câncer. Ou seja, realmente é um tempo relativamente muito pouco para a quantidade de benefícios que eu posso ter. E aqui é um ponto que eu bato muito nessa tecla, que eu já vim batendo no sentido de chamar atenção. Que parece que quando a gente fala de exercício físico e câncer, tem que tratar o indivíduo idoso, é o bichinho, é idoso, a pessoa tem câncer, é um coitadinho. Gente, não vejo dessa maneira. Mais uma vez, a lógica, e é isso que é legal nesse tipo de curso, que você entenda esses detalhes para você pegar essa informação e levar para a prática. A lógica é a mesma que você prescreve exercício para uma pessoa que não tem câncer. Você vai procurar colocar um estímulo forte para ela ter um estímulo e ela responder positivamente a isso. O indivíduo com câncer é a mesma ideia. Então, o estímulo vai ser forte. A diferença é que o forte para ele é relativo. Ou seja, o forte para ele talvez é fazer o exercício só com o peso da máquina. E olha lá, isso é forte para ele. E aqui, uma coisa que os trabalhos têm apontado, que parece que os indivíduos que prescrevem exercícios não têm preocupação com os princípios de treinamento. Ou seja, do mesmo jeito que você se preocupa com o princípio de treinamento, princípio da progressão de carga, amplitude de movimento, interdependência, volume e intensidade, continuidade, ou seja, por que o paciente com câncer vai pensar diferente? Por que o fato do paciente ter câncer, você não vai utilizar os princípios do treinamento na hora de prescrever o exercício? Não faz sentido, você vai usar o mesmo raciocínio. A diferença é que tudo que a gente vem discutindo até agora, você tem que prestar atenção nesses detalhes do tratamento, da fisiopatologia da doença, quando que ele está fazendo o tratamento, ou seja, existem outras variáveis que são somadas. Elas não são subtraídas, elas são somadas ao que a gente faz para uma pessoa que não tem câncer. Então, se a pessoa tem câncer e tem diabetes, o guideline de diabetes diz o quê? Então, eu vou somar duas informações. Então, não tem muito segredo nesse sentido. A dificuldade, basicamente, é pensar nessas duas esferas ao máximo, e isso é difícil. É pensar na esfera do exercício e é pensar na esfera do indivíduo com câncer, e juntar essas duas coisas. Porque aí tem variáveis que fogem da nossa compreensão. E é isso que eu estou falando desde o início. Esse trabalho aqui é um trabalho que analisou mulheres com câncer de mama. Olha a quantidade de voluntários aqui, ó, voluntárias, né, quase 800. Enfim, aplicou os critérios aqui de elegibilidade, sobrou 29 trabalhos. Desses trabalhos, olha que interessante, quando ele for analisar a porcentagem de quantos trabalhos analisaram as variáveis de treino, ó, a frequência foi a variável mais utilizada. Ou seja, mas mesmo assim chegou aqui a 80% dos trabalhos. A intensidade, olha que triste. 10% dos trabalhos manipularam a intensidade. Ou seja, o paciente começava a treinar de um jeito, ele terminava o protocolo, a intensidade estava igual, mudou nada. Talvez até tenha caído, né? Porque se ele está fazendo, né? Porque aqui no caso é o que foi manipulado ou não. Então, se ele está fazendo com a mesma intensidade e ele não manipula a intensidade, ele deixa livre o paciente, o que ele começou a fazer no início e está no final agora, está débil o estímulo. Talvez começou débil, está mais débil ainda. Então, aqui é o mesmo raciocínio para câncer de próstata, é um trabalho um pouco mais recente, de 2019, a mesma atenção, ou seja, eu cheguei aqui em 25 trabalhos, aqui de quase 6 mil, esse trabalho é muito legal, porque ele analisou muito trabalho. E o câncer de mama e o câncer de próstata são os cânceres que são mais estudados. E a gente tem alguns trabalhos muito legais nessa área do câncer, especificamente. Olha a quantidade de trabalhos aqui, ó, a quantidade de estudos que avaliaram progressão de carga, reversibilidade, progressão e especificidade. Ou seja, poucos trabalhos e a maioria fez o quê? Botar mais peso. Ou seja, e as outras variáveis? E fazer progressão pelo volume, e manipular intensidade, e manipular amplitude. Ou seja, e aí entra o nosso papel, né? O nosso papel como profissional de educação física, de manipular essas coisas, usar o mesmo raciocínio que a gente usa para uma pessoa que não tem câncer. Ou seja, boa parte dos trabalhos para pacientes com câncer são prescrições genéricas. Ou seja, não mensura frequência, dose, como que eu faço essa progressão, que é uma coisa que a gente vai
publicar nesse sentido com muita força. É uma crítica que a gente faz, a gente já tem alguns trabalhos nesse sentido, criticando justamente o que é feito na literatura. Ou seja, o fato do indivíduo ter câncer ou estar com câncer não significa que ele vai fazer qualquer coisa na academia. Ele vai seguir o mesmo raciocínio para uma pessoa que não tem câncer, respeitando as peculiaridades da doença e do tratamento. Ou seja, que são os princípios do treinamento. Né? Aqui eu coloquei os princípios do treinamento, e eu sei que os colegas da educação física e as colegas sabem isso de cor e salteado, mas tem algumas pessoas que não são da educação física. São na fisioterapia, são na medicina, tem gente da nutrição, da biomedicina. Enfim, e aqui são os princípios do treinamento. Né? São princípios que, na hora que nós vamos prescrever um exercício, nós pensamos nesses princípios para tentar achar aí a melhor dose de exercício para determinada pessoa. Esse é um trabalho muito legal, lá do professor Daniel Galvão, do Robert Newton, que ele traz basicamente um posicionamento australiano do que a gente teria que fazer. Ou seja, qual seria aí a lógica que eu teria para atender o paciente oncológico. Então, primeiro, eu vou fazer a avaliação do paciente, que a gente vai ver como é que a gente faz isso. Depois, eu vou dizer assim, o que é prioridade para esse paciente? É a força, é a massa muscular, é tudo? Ele é um paciente que tem fadiga, mas ao mesmo tempo ele é diabético e quer melhorar a simplicidade da ação da insulina no músculo, ou seja, eu vou priorizar aqui o que é mais importante para ele. Eu vou identificar, baseado no que eu priorizei ou determinei, a capacidade desse paciente de associar com a intervenção. Depois eu vou prescrever e aí entra a dose do exercício. Quanto de exercício? Ou seja, que aí não dá para a gente dizer, faz tantas séries, tantas repetições, porque aí vai entrar nessas variáveis aqui, E aí eu vou usar o mesmo racional para o indivíduo que é iniciante. Se o indivíduo, se a pessoa com câncer, ela é iniciante. Ou seja, a pessoa nunca treinou, recebeu um diagnóstico de câncer, ou está sedentária. Ela é uma pessoa iniciante. Ou seja, eu vou usar a mesma recomendação lá que a gente viu lá na segunda aula. Ou seja, classificação do status do treinamento. E aí eu vou pensar nessas outras variáveis aqui. Ou seja, meu aluno é iniciante, beleza. Qual que é a dose? Qual que é o modo? Qual que é a intensidade? Vou monitorar, eu vou tentar educar esse paciente do ponto de vista de ter qualidade de saúde de maneira mais geral. E eu vou reavaliar e modificar isso. Né? E eu tenho esses 4 pontos. Ou seja, o mesmo raciocínio que eu faço para o aluno que não tem câncer. Essa foi a nossa aula de número 4. Até a nossa próxima aula. Um abraço e até lá.